Calorão, hein? A gente só consegue pensar em praia, piscina, ventilador, ar-condicionado, banho frio e o que mais mesmo? Ah, dengue. Minha gente, eu sou de Santos e eu já vi o bicho pegar muitas vezes por causa desse outro bicho aqui. Então, se você quiser saber como é que vai ser o nosso 2024, o que a gente pode esperar em termos de dengue, fica aqui comigo que eu fiz esse vídeo para você. Olá, prazer, meu nome é Mari Libório, eu sou enfermeira, sou professora universitária e esse aqui é um canal para você que quer se tornar referência na enfermagem. Já começou em muitas regiões do Brasil um aumento bastante expressivo do número de casos de dengue e a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical estima que a gente tem sérias chances aí de ter um aumento muito grande do surto em 2024 e eu vou te explicar por quê. Existe um alerta para a ocorrência de uma epidemia causada principalmente pelo sorotipo 3. Para a gente relembrar, a dengue conta com 4 sorotipos. A gente tem dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. A gente fica imune para cada um dos sorotipos que a gente adquire. Então, trocando em miúdos, a gente pode pegar dengue até 4 vezes na nossa vida. Então, a gente sempre vai estar imune àquele sorotipo que a gente já teve a dengue. Quando a gente tem um sorotipo que não circula há muito tempo, a gente acaba tendo um grande número de pessoas que ainda não foi exposto a esse sorotipo e quando esse sorotipo volta a circular, a gente tem uma população de suscetíveis muito grande e aparentemente é isso que vai acontecer em 2024. A gente está tendo uma circulação aí do sorotipo 3 e isso já não acontece há muito tempo. Por isso, o número de suscetíveis é grande e a chance disso dar ruim é igualmente grande. Uma coisa interessante é que esse sorotipo ele não circula há aproximadamente 15 anos. Então, no início dos anos 2000 ali, naquela época a gente teve uma epidemia pelo sorotipo 3 e depois a gente não teve mais. Então, a gente tem um grande número aí de pessoas suscetíveis e correndo o risco aí de ter a dengue. O pior que a gente tem ainda é o risco de dengue grave, que acontece normalmente quando a gente já teve um caso de dengue anteriormente e agora a gente tem um caso de dengue pela segunda ou terceira vez. Há um tempo atrás, eu ouvi uma explicação que para mim tornou muito clara o que é, por que acontece a dengue grave e eu vou ilustrar da mesma forma que foi ilustrada para mim. Imagina que você mora numa casa e de repente um ladrão entra na sua casa, você não estava esperando, então você não tinha lá grandes proteções, o ladrão entrou, roubou o rádio do seu carro que estava estacionado na garagem. Uma vez que o ladrão já entrou na sua casa, você fala assim, não, peraí, não quero que esse ladrão entre de novo. Então o que você faz? Você contrata vigilância, você coloca uma cerca elétrica, você coloca alarme, você põe um cachorro bravo ali para tomar conta, você põe todo o arsenal de segurança que você conhece, porque caso esse ladrão entre de novo na sua casa, você já está preparado. É mais ou menos isso que acontece quando a gente tem dengue pela segunda, terceira vez. A gente tem um sistema imunológico que já reconheceu aquele agente anteriormente, então que acaba se armando mais para receber essa nova ameaça aí, e isso causa um desequilíbrio muito grande nessa resposta, que é o que faz a dengue ter o agravamento. Então a gente pode ter o que a gente conhece popularmente como dengue hemorrágica, mas a gente chama de dengue grave mesmo, que pode sim evoluir para choque hemorrágico e para uma série de para choque da dengue, para dengue hemorrágica. Mas basicamente é isso que acontece, a gente acaba tendo um organismo que, por reconhecer aquele agente, se prepara com mais força para dessa vez não ser atacado. Só que o negócio às vezes não dá muito certo. Todo mundo que teve dengue uma vez, se pegar de novo, vai ter dengue grave? Não. Existe um divisor de águas aí quando a gente pensa em gravidade de dengue, que é exatamente isso que eu quero trazer para a gente nesse vídeo, que é o serviço de saúde estar preparado para passar pela epidemia. Então a gente vai ter, quando tem um aumento do número de casos, a gente tem uma sobrecarga muito grande do serviço de saúde, porque esse paciente precisa procurar o serviço de urgência e emergência e ele precisa fazer retornos para verificação do hematócrito e das plaquetas, enfim, para ver como que está o desenvolvimento dessa dengue. Isso sobrecarrega o sistema, porque você sempre vai estar com pacientes que estão fazendo retorno, com pacientes novos que estão chegando. Sobrecarrega tanto o laboratório de análise
análises clínicas, porque um exame que a gente pede é o hemograma para a gente poder avaliar esse paciente. Então, sim, é uma doença que acaba mexendo bastante com o sistema de saúde, tanto público quanto privado. Então, a gente vê esse caos acontecer não só no Sistema Único de Saúde, mas até os grandes hospitais também sentem quando a gente tem uma epidemia de dengue. Do ponto de vista ambiental, também tem um fator interessante que é o El Niño. Então, com o aumento da temperatura, a gente acaba tendo uma alteração ali no padrão desse vetor. Então, sim, o aumento da temperatura tem influência no comportamento do mosquito também. Uma das coisas que a gente precisa fazer enquanto serviço de saúde é saber que isso vai acontecer. Casos de dengue não podem ser classificados simplesmente como uma virose, porque existe não só o diagnóstico sorológico, que é feito a partir do 5º, 6º dia da doença, ou o NS1, que é o antígeno que a gente consegue fazer logo no início, mas existe também o manejo desse caso. Então, a busca pelos pacientes com sinais de alarme, a hidratação desse paciente, a identificação de sangramento, um bom exame físico e o controle do hemograma. Então, isso precisa estar fresco na mente dos profissionais. Então, se você é um gestor, se você é um enfermeiro ou é um médico, treine e capacite a sua equipe para que eles também tenham esse olhar de que 2024 pode ser o ano da dengue. Enquanto urgência e emergência, é muito interessante que a gente tenha um fluxo definido para manejo dos pacientes com dengue. Então, muitas vezes a gente vai precisar fazer um fluxo em separado para esse paciente, porque eles vão ser os mais numerosos. Então, sim, você talvez tenha que desenhar aí um fluxo de atendimento que valorize esse aumento da demanda para este caso específico. Então, pacientes com sintomas de febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor retroorbital, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que acompanha a dengue. O Ministério da Saúde tem uma literatura muito rica falando sobre dengue, você precisa estudar. Então, é preciso que você veja o fluxo, é preciso que você veja como que a gente maneja os tipos de dengue, como que é a classificação de dengue. No hospital, a gente sempre deixa na mesa do profissional da urgência e emergência aquele fluxo do Ministério da Saúde com dengue sem complicação, com dengue grave, com choque da dengue, enfim, o que se tem que fazer em cada caso. Um outro ponto importante é que o que se sabe é que houve uma expansão desse vetor para a região sul do nosso país, que é uma região que tradicionalmente não está acostumada a lidar com o que a gente lida, por exemplo, aqui na minha cidade em termos de dengue. Então, para quem está lidando com dengue muitas vezes pela primeira vez, isso precisa estar mais fresco ainda, senão até aprender a gente já vai ter prejuízo muito grande, tanto no serviço quanto nas vidas dos pacientes. Então, a gente precisa conversar sobre isso também nas regiões que talvez serão visitadas aí por um surto de dengue pela primeira vez. Eu tenho mais um alerta para te fazer, mas antes, se você chegou até aqui, aproveita e se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda para os teus colegas enfermeiros, porque essa informação é muito importante, pode salvar vidas. Última coisa que eu tenho para te dizer é isso aqui. A gente teve uma chegada de um novo mosquito aí, que tem uma peculiaridade, uma diferença aí em relação ao Aedes aegypti. Eu não sei se você já ouviu falar, eu vou colocar a foto desse mosquitinho aqui, mas esse é o Aedes albopictus, que é também conhecido como mosquito tigre asiático. Ele não só transmite a dengue, ele transmite outras arboviroses como a zika, chikungunya, outras doenças relacionadas, mas essa espécie ela tem uma peculiaridade que é ela ser mais resistente à temperatura tanto alta quanto baixa e ela gostar de voar em bando, que é uma diferença, né? Então, o Aedes, ele é um bichinho mais solitário, às vezes você tem um ou dois ali naquele ambiente. Então, para encerrar, eu quero deixar um dado estatístico aqui que é bem importante para a gente entender a magnitude desse problema. Então, segundo dados do Ministério da Saúde, existem mais de 1,6 milhões de casos registrados de dengue e 1.000 mortes em 2023, superando os casos de 2022, que foi cerca de 1,4 milhão, e quase atingindo o mesmo patamar de óbitos, que foi 1.016. Então, sim, a dengue pode matar. Eu já vi bastante gente morrer de dengue, infelizmente, mas a gente tem o que fazer. Então, se você é enfermeiro, se você é gestor de um hospital, converse com a sua equipe sobre qual é a previsão aí para o ano de 2024 em relação a essa arbovirose. Um abraço e até o próximo vídeo.